Bom, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, amados e abençoados filhos de Deus, uma coisa você pode ter certeza, é que essas sete igrejas, né? Essas sete igrejas que se encontravam na Ásia, aonde o falso João do Apocalipse, o picareta, né? Que não passa de um picareta, de um líder religioso, tentando destruir todo o trabalho da graça de Deus que havia sido feito no meio desse povo, é que essas igrejas, esse povo, recebeu o evangelho da graça anunciado pelo nosso querido e amado irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Você que é cristã, você que é uma pessoa que se diz seguidor de Jesus, né? Porque na verdade você nem seguindo Jesus você está. Jesus é quem está lhe guiando, porque Ele está dentro de você. Você não pode seguir a Jesus, porque Jesus não está com você, do seu lado. Ele está dentro de você. É Ele quem guia as suas ovelhas, né? É Ele quem te dirige. Então aqui é a maior prova, a única revelação que esse falso João do Apocalipse nos dá é que ele está tentando atacar as igrejas aonde o apóstolo Paulo anunciou o verdadeiro evangelho. Você veja a linguagem do apóstolo Paulo falando com as igrejas e veja a linguagem desse homem dissimuladamente tentando se passar como cristão. Até a saudação dele, ele tenta imitar o apóstolo Paulo, dando graça e paz, né? Justamente para poder enganar. E muita gente, muitos historiadores chamam ele de apóstolo João, né? Quando ele mesmo, quando abre as cartas dele, as cartas bombas, né? As falsas cartas dele, ele diz que ele não é apóstolo. Ele diz, como irmão, ele diz, porque ele diz, eu que também sou vosso irmão, companheiro na perseverança, né? No testemunho de Jesus, tal e tal, você vê que ele não se apresenta como apóstolo. Porque se ele se apresenta como apóstolo para essas igrejas, tinha muita gente ali que conhecia todos os apóstolos. Embora os apóstolos haviam morrido, tinha muita gente ali que já estava de idade que conhecia os verdadeiros apóstolos, inclusive o verdadeiro João, tanto o João Batista como o João Evangelista, aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para fazer parte dos 12 apóstolos. Então ele se queimaria, por isso que ele está fazendo a maior força para tentar minar os cristãos, para tentar poder entrar na igreja, ser aceito na igreja, né? Então ele lá manda essas cartas dizendo, para as igrejas dizendo, olha, eu também sou vosso irmão, né? Ora, se você tem um irmão, não precisa o seu irmão você chegar em casa e dizer para seu irmão, olha, eu também sou seu irmão. Seu irmão dirá para você, e daí, qual o problema? Eu sei que você é meu irmão, por que você está falando isso? Por que você está querendo afirmar que você é meu irmão? Por acaso você tem dúvida que você é meu irmão? Eu sei que você é meu irmão. Não precisa você falar dessa maneira comigo. Eu que também sou vosso irmão. Porque os irmãos geralmente conhecem os outros, né? Você conhece o seu irmão, você não precisa chegar em casa e dizer, olha meu irmão, eu também sou seu irmão, tá? Ele vai dizer, e daí? Eu já sei, faz tempo que eu sei isso. Então você vê que essas pessoas dessas sete igrejas, que esse falso líder religioso, disfarçado de discípulo do Senhor Jesus, estava andando para essas igrejas, ele está forçando a barra. Ele está querendo provar que ele é um cristão. E por que ele está querendo provar isso? Porque ninguém ali conhecia eles. Eles sabiam que essas igrejas eram fiéis em Cristo. Tanto é que ele fala lá em Éfeso, né, na primeira carta,
Eu sei que vocês são fiéis em Cristo e que põem à prova aqueles que entram no meio de vocês se fingindo de apóstolos e que vocês não podem suportar homens maus. Está vendo como ele sabia? Ou seja, esse sem vergonha, ele fez uma pesquisa, ele analisou cada igreja, o comportamento das pessoas para poder mandar a mensagem dele. A abertura dele é muito bonita, que ele diz que estava numa ilha preso, que foi arrebatado e que Jesus mandou um anjo. Imagina, o sujeito é arrebatado pelo Senhor Jesus, que está na presença do Senhor Jesus, né? De frente a frente com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai perder essa oportunidade mandando um anjo que está ali do lado dele dar o recadinho para ele, como se anjo fosse menino de recado. Vai lá, Gabriel, ele está aqui na minha frente, mas diga para ele escrever o seguinte, que eu vou mandar pragas lá para aquelas pessoas, eu vou mandar a praga para essas 7 igrejas, eu vou fazer um elogiozinho a eles, dizer que eles largaram as obras, que isso, que aquilo, depois eu vou lançar praga na face da terra. Eu, que me vesti de carne, fui lá, fiquei 33 anos lá, fiz o maior sacrifício para salvar a humanidade, e agora eu mesmo vou me contradizer, vou mandar um monte de pragas lá. Essas pragas todas que ele vai escrever aí para as igrejas. Está vendo que isso não tem base, não tem coerência? Como que pode o próprio Senhor Jesus Cristo se contradizer? É por isso que o mundo está cheio de ateus, né? Porque os ateus, pelo menos, eles põem a cabeça para pensar e ver que isso é um absurdo, né? Tem até piadas com o nome de Jesus. Quer dizer que Jesus te ama e ele vai te jogar no inferno? Né? Ah, não, irmão, mas isso aí é só para as pessoas que estão no mundo. Pois é, ele veio para salvar os bons e os maus e todos. Jesus dizia: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é os doentes. Não, irmão, ele só veio salvar o pessoal da minha igreja, da Universal, que é a última porta, a galera do Templo de Salomão. Ele veio salvar só os crentes da Batista, da Assembleia, da Metodista, dessas igrejas. Ele só veio salvar os católicos. Ele não veio salvar a humanidade, para ele não vale nada. Ele veio aqui salvar só o Macedo, o Silas Malacheia, o Valdemir Pé de Feijão, o R.R. Suado, o Agelu Truque e companhia limitada, os líderes religiosos, né? Inclusive o Macedo até determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? Você não vê aí ele dizendo, amaldiçoando as pessoas, dizendo esse aí já está no inferno, esse aqui está no céu, esse está não sei aonde, tá vendo? Então não tem lógica, né? Uma parafernália dessa que esse falso profeta inventou. Quer dizer, se esse Apocalipse fosse uma coisa tão importante para o Senhor Jesus Cristo, jamais o Senhor Jesus Cristo perderia essa oportunidade de falar pessoalmente com João. Arrebatou João até o céu, né? Que não é João coisa nenhuma, é um falso profeta se dizendo João, e mesmo naquela época já tinha muita gente com o nome de João. Esse homem aparece anos depois que os apóstolos haviam morrido. Esse homem foi um homem treinado pelo sistema religioso, foi um homem que andou no meio dos cristãos, via o linguajar deles, sabia a história de Jesus, é um homem que acompanhou tudo isso, se informou, tinha muitas informações, ou seja, um infiltrado dentro do meio dos cristãos, talvez participava até de cultos, de reuniões, estava ali no meio, sondando, observando a maneira das pessoas, né? Sondando a cada igreja para saber como é que ele ia atacar, porque ele tinha que colocar uma falsa doutrina no meio dos cristãos. Ou seja, se vocês não podem com eles, junte-se a eles, porque eles matavam cristãos e eles viam que quanto mais eles matavam o sistema religioso, mais os cristãos cresciam. Eles pensavam, nós matamos o líder dele, que era o Senhor Jesus Cristo. Matamos cristão, matamos Paulo, matamos Pedro. E esse negócio não para, cresce. Olha lá a Ásia como está, cheia de cristãos. Inclusive os judeus que estavam aqui, que fugiram daqui, estão lá na Ásia, estão se convertendo a esse tal de Jesus Cristo. Isso é uma maldição para nós. Isso vai atrapalhar os nossos negócios. Nós temos de dar um jeito de destruir
mais aceita. Matar eles não adianta mais, porque você mata um, vem sempre o enterro. Né? Então a única maneira é nós desvirtuarmos eles, né, do caminho. E como fazer isso? Justamente colocando uma falsa doutrina, uma outra visão na cabeça deles, como visão de anjos, visão de apocalipse, de fim do mundo. E aí eles acreditando que você, João, né, isso aí os líderes religiosos lá reunidos, né, que você é um deles, eles vão crer que você recebeu essa visão e você tem que passar isso para eles, com certeza. E aí você terá o controle da mente deles. E aí eles vão acreditar em tudo que você falar. E nós vamos dominar esse povo. Né? Eles vão começar a seguir essas falsas doutrinas. Enquanto eles tiverem medo de diabo, de lago de fogo, de inferno, de tudo isso, de fim do mundo, de todas essas coisas, nós estaremos dominando eles. Vamos voltar de novo a fazer os sacrifícios, os votos, vamos resgatar os nossos irmãos judeus que se meteram no meio daqueles estrangeiros e estão lá seguindo esse tal de Jesus. Vamos matar 2 coelhos numa paulada só. Além de resgatar os nossos irmãos judeus que se converteram ao cristianismo e trazer eles de volta para debaixo da lei, para fazer sacrifício aqui para a gente, trazer os animais, trazer ouro, trazer dinheiro para a gente, ainda vamos ficar bem com os romanos, que são nossos amigos políticos, aonde nós temos fechamento e a nossa maracutaia. Né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dominar a mente deles religiosamente e vamos entregar eles para César, para os gregos, para os romanos, e dominar eles economicamente, ou seja, eles vão continuar pagando impostos para César, para os imperadores, para quem quer que seja, e vão continuar mantendo aqui o nosso templo, mantendo a nossa mamata, a nossa mordomia. Exatamente como está acontecendo hoje, em pleno século XXI. Os líderes religiosos mundiais, mundial, católico, está lá, você vê lá em Roma, né? Eles têm um país, têm um banco dentro da igreja, vivem na mordomia, não trabalham, são homens milionários, os cardeais, arcebispo, papas, e dominam geração de geração em geração. Eles estão aí, dominou a minha avó, sua avó, a minha mãe, nossos ancestrais, dominou todo mundo, está mentindo há 2000 anos, fizeram imagem de Pedro, de Maria, eles mesmos que mataram os cristãos, né? Colocou o apóstolo Pedro de cabeça para baixo e matou o apóstolo Pedro. Eles mataram os cristãos e estão faturando até hoje em cima dos cristãos. Colocaram imagens, deram uma de santo, e essa máfia está aí. Se meteram com Hitler, queimaram gente na fogueira, fizeram tudo o que não presta, estão pagando de santinhos aí. Entraram no Brasil, mataram milhares de índios, tomaram o Brasil, enfiaram os jesuítas no meio dos índios, se fingindo de amigo dos índios, dominaram o Brasil, dividiu para os coronéis as terras e as terras dele. Tanto é que faça uma pesquisa e você verá que a grande maioria das terras que tem no Brasil, que você viaja aí, vê esse mundaréu de terra, né, pertence à Igreja Católica, pertencem a eles. Por isso você vê que em toda a briga de sem terra, o pessoal querendo terra, tem sempre um padre no meio. Aí você deve pensar assim, aquele padre bonzinho está ali defendendo os sem terra. Não, Nanina, não, meu amigo, você está enganado. O padre ali é um informante, ele está ali no meio defendendo o patrimônio deles, ele está ali para levar informação para o governo, como quem diz, olha, os caras estão invadindo as nossas terras, o líder dos sem terra é fulano de tal, esse, tem que eliminar o líder, e depois ele volta para lá, para o meio e fica lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Veja o Brasil inteiro, você vai naquelas cidadezinhas lá que tem 100 mil habitantes, 50 mil, 10 mil habitantes, lá pode não ter nada, mas a igreja deles está ali, na praça, no meio da praça principal está lá a igreja deles, né? Que dizendo assim, quem manda aqui somos nós. A primeira coisa que se fizeram no Brasil, quando se descobriu o Brasil, foi o quê? Uma missa. Ali estava o poder econômico e o poder religioso. E no mundo inteiro não é diferente, né?
Eles mandam no mundo. Você vê os líderes mundial, e vai lá os presidentes dos Estados Unidos, França, né, Itália, de tudo quanto é canto, vai lá e beija a mão do Papa. Ali é fechamento. Eles controlam o mundo inteiro, né? Os líderes religiosos controlam a mente do povo, né, religiosamente. O povo fica ali no cabresto, né? E os líderes políticos dominam o poder financeiro. Tá vendo? Então, eles não poderiam deixar aquelas pessoas soltas, né? Pregando a liberdade, pregando a graça de Deus, o amor de Deus. Então, eles eram perseguidos, assim como nós somos perseguidos. E Macedo, Gonçalves está aí na África, e eles, quando a maracutaia deles é descoberta, eles começam a dizer que está sendo perseguido, mas essa gente não é perseguida. Perseguidos são aqueles que pregam, anunciam a verdade, né? E perseguido por eles. E não só por eles, como pelos seguidores fanáticos. Você cansa de ver aqui nos nossos comentários que eles usam, além de explorar as pessoas, destruir a mente das pessoas, fanatizar as pessoas, porque só uma pessoa fanática que não vê o que está acontecendo. Os homens milionários, ele na miséria, e ainda vem aqui nos nossos canais chamar a gente de mensageiros do diabo. Quer dizer, aqueles que estão tirando tudo que ele tem abertamente na frente dele, sabe que o bispo dele tem um banco, né? O povo em plena pandemia, o povo sofrendo, o povo padecendo, e o bispo dele acabou de comprar um banco, não é? Tem mansões, helicópteros, tudo que é riqueza desse mundo está na mão desses homens, tanto dos líderes católicos como dos líderes evangélicos. Lembrando que nós não temos nada contra você, nosso irmão católico, evangélico, espírita, não. Nós estamos falando aqui, nos referindo aos líderes, né? E você vê como é que as pessoas estão. As pessoas estão doentes, porque a religião é pior do que droga. Você pense na droga, na droga mais viciante, mais destruidora desse planeta. A religião é milhões de vezes pior do que essa droga, porque a pessoa fica ali viciada, a pessoa morre dentro do sistema religioso, a pessoa não desfruta da graça de Deus nessa terra, a pessoa está ali na idolatria, a pessoa está presa a um boneco de gesso pintado, feito pela mão do homem, são escravos de correntes, campanhas, votos, sacrifícios, subir montes, descer monte, sal ungido, rosa ungida, a pessoa vive na maior feitiçaria, bruxaria, fazendo novenas, trezenas, rezando terço, E tudo isso tem aparência de santidade, mas de santidade não tem nada. E esses homens milionários, agora mesmo, essa semana, vai passar aí lá em Goiás, o padre lá com mais de 2 bilhões, né? Que desviado do povo, que pegou o dinheiro do povo, né? Então eles continuam aí mentindo para o povo, explorando, abusando, e fazendo tudo que não presta. Não é só dinheiro não, é assassinato, pedofilia, tudo que não presta, né? Agora vem uns aqui que não toque no ungido do Senhor. Eles são ungidos do Senhor, fazem perversidade com os pastores, com a esposa de pastores, com filhos. Olha, é uma parafernália, né? Por quê? Porque eles sabem que tem o domínio da mente das pessoas. As pessoas estão cegas espiritualmente, caminhando para o buraco, para o abismo, juntamente com eles. São igrejas, entre aspas, fala igreja para você entender, são um covil de salteadores. Eles estão fundamentados em cima da mentira. Por isso que quando a verdade chega, a verdade atinge eles ficam desesperados, porque eles não têm medo de governos, eles não têm medo da justiça, eles não têm medo de repórteres, de Rede Globo, eles não têm medo de ninguém, eles não temem ninguém. Os processos deles no Brasil, por exemplo, do Macedo e de tantos outros aí, caduca, fica 20 anos, ninguém toma providência, né? Tanta barbaridade que acontece. Por quê? Porque eles têm um domínio sobre promotores, desembargadores, juízes, Eles dominam tudo, eles estão lá dentro do governo com deputados, senadores, eles estão no poder, então nada acontece com esses homens, eles não temem a nada. A única coisa que eles temem é a graça de Deus, a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o verdadeiro evangelho da graça de Deus, ou seja,
a verdade. Eles só temem a verdade. Por isso que eles ficam desesperados e usam obreiros, jovens, evangelistas, membros da igreja para virem aqui nos nossos canais, para derrubar os nossos canais no YouTube, no Facebook, as nossas páginas. Por quê? Para que as pessoas não tomem conhecimento da verdade. É por isso que eles fazem jejum de Daniel, que é dizendo para você não assistir televisão, para que você não veja a internet, para que você fique desinformado, para que eles possam lavar a sua mente. Então, meu amigo, essa é a mais pura verdade. E são o quê? Da laia desse João do Apocalipse, desse falso João do Apocalipse. É por isso que quando se descobrem os escândalos deles, a primeira coisa que eles fazem, inclusive o Macedo Gonçalves, essa raça aí, a primeira coisa que eles fazem é começar a fazer estudo de Apocalipse para meter o terror, tocar o terror na igreja, nas pessoas, para que as pessoas, vendo os escândalos, não saiam da igreja deles, não saiam das garras dele, com medo de ir para o inferno do lago de fogo, justamente se baseando nesse picareta desse João do Apocalipse, que é um anticristo. Ele fala de anticristo, de besta, né? Besta é quem está ouvindo ele, porque ele é o anticristo. É alguém. O que é anticristo? É alguém que está contra Cristo, que está contra aos ensinamentos do Senhor Jesus. E esse picareta aqui, ele está contra o Senhor Jesus, ele está mandando cartas, começa a carta como bonzinho, dizendo que teve visão, depois ele começa a bombardear a igreja, a essas pessoas aqui. Pode ter certeza que todas essas igrejas que ele está mandando carta, quem pregou para essas igrejas foi o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo saiu de Jerusalém, continuou no meio dos estrangeiros e foi o apóstolo Paulo quem evangelizou toda aquela região, inclusive essa. Então a única revelação que existe aqui nesse Apocalipse é essa aqui. Inclusive eles sumiram com as cartas que Paulo mandou para essas igrejas, mas você pode, olhando para a carta aos Éfesos que o apóstolo Paulo manda, você tem certeza que as demais cartas, as demais igrejas, pode ter certeza que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Esse era o motivo porque esse picareta queria destruir a verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, que aquelas pessoas estavam firmes e fiéis, crescendo no amor e na graça de Deus. Eles queriam interromper isso, como os de hoje também estão querendo. Por isso que o Macedo tem vídeos aí, procure aí na internet que você vai achar vídeos do próprio Lobo Macedo dizendo que ele não quer essa graça não, que essa graça de Deus é uma desgraça. Imagine a prepotência de um homem desse, chamando a graça de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus por todos nós de desgraça. Irmão, quem é você para falar de João do Apocalipse? Eu sou um filho de Deus, amado, abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, escolhido, eleito, herdeiro de Deus e mais que vencedor, assim como você é e talvez ainda não saiba, e por isso você está sendo enganado pelo sistema religioso. Né? E se esse João escreveu essas falsas cartas e essas cartas servem para mim nos dias de hoje como cristão, então eu tenho que contestar, eu tenho que colocar à prova, assim como a igreja de Éfeso colocava à prova os falsos profetas que queriam entrar lá no meio deles. Eles colocavam à prova para saber se aquilo era verdade ou mentira. É o que você, de todo esse sistema religioso, católico e evangélico, deveria estar colocando à prova. O seu padre, o seu pastor evangélico, você deveria estar procurando aprender a palavra de Deus para ver se esses ensinamentos que eles estão dando para você vêm do Senhor Jesus, porque você está dizendo que é cristão, que crê na Bíblia e que será salvo pelo que você aprendeu na Bíblia. Você está pautando a sua vida, a da sua família sobre a palavra de Deus. Então você tem que ver, você tem que ficar de olho, porque há séculos que esses homens mexem na Bíblia. Então você tem que saber o que é de Deus e o que não é.
é. Por isso o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque você se julga que vai ser salvo por ela. Então, se a carta desse João serve para mim, não serve mais para aquelas pessoas, porque já faleceram, já saíram daqui, já estão na pátria, já estão com Deus, já estão no céu. Então, quer dizer que esse Apocalipse está valendo para mim como cristão? Então, eu também não recebo. Assim como aquelas pessoas não receberam, eu também não recebo isso aqui. Porque está escrito aqui que ele mandou as cartas, mas não está escrito aqui que as pessoas receberam. Mandar, ele pode mandar 100 cartas que ele quiser, com as loucuras dele, com a parafernália dele, com essa história de mula sem cabeça, de sítio do pica-pau amarelo, de dragão. Você está em filme de Robin Hood, ele deveria estar sentindo muito filme, né? O dragão da caverna, alguma coisa assim, né? Essas ficções, como dizia bem o apóstolo Paulo, fábulas de velhas caducas. Né? Por isso que quando ele manda as cartas dele, essas cartas bombas, essas falsas cartas para os cristãos, no final ele diz: ao vencedor dá-lhe-ei isso, dá-lhe-ei aquilo, ameaçando a pessoa. E antes ele diz assim: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu estou lá, eu pergunto: que Espírito, amigo? Ô falso profeta, que Espírito é que você está falando, que está dizendo para a gente? Você está me ameaçando? Aquele que tiver ouvido, arrogante, né? Aquele que tiver ouvidos, ouça. Ou seja, quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, vai receber as maldições desse livro aqui. Pois eu diria na cara dele: você está falando com a pessoa errada, companheiro. Aqui nós temos a graça de Deus. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez lá na cruz. Essa conversa sua está enrolada. Ele disse: está consumado. Eu repreendi ele na mesma hora, assim como Paulo repreendeu Pedro. Quer saber quem é? Está falando mentira? Tá? Não pode ser quem for, pode ser bonitinho, pode ser rico, pode ser teólogo, pode ter 200 igrejas que, minha igreja tem 200 anos, 300 anos, 1 milhão de anos. Você pode ter 1 trilhão de anos, está pregando mentira, usando o nome de Deus, fraudando a palavra de Deus. Não receba a sua palavra. Posso gostar de você como ser humano, como uma pessoa, mas eu não sou obrigado a receber as suas falsas doutrinas. Você está contra o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é mentira. Eu diria na cara dele. Você é um mentiroso. Olha aqui o que eu faço com suas cartas. Tocava fogo na frente dele, amassava e jogava no lixo. Você é um mentiroso, você é um falso profeta. Você está mentindo. Você veio lá do meio dos líderes religiosos judeus, do meio dos sacerdotes. Você está tentando enganar a gente aqui. Só que aqui a gente é esperto. Aqui a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós, as faculdades mentais exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Nós sabemos onde você quer chegar. Você quer implantar essa doutrina aqui dentro da gente, né? No meio da gente. Você não vai conseguir, companheiro. Pode pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Volte lá para aquela ilha onde você estava preso, porque se alguém realmente prendeu você naquela ilha, fez muito bem, porque lugar de falso profeta é preso. Inclusive você e os que imitam você, como é o caso de Macedo. Você conhece o Macedo? O Sila, não, ele vai vir 2000 anos depois. Sim, mas eu já vou te avisar aqui que vai vir um tal de Macedo, Valdeniro, vai vir um monte desse da sua laia, que vai estar lá no século 21 pregando mentira, e muitos vão cair na sua lábia. Mas aqui a gente não cai não. Aqueles que conhecem a graça de Deus, que sabem que somos salvos para sempre, libertos pelo Senhor Jesus Cristo, acreditamos no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. Você não passa de um anticristo. Você está contra o Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que o nosso apóstolo, o verdadeiro apóstolo, você conhece o nosso apóstolo que pregou aqui para nós? O apóstolo Paulo, conhece? Você deveria conhecer ele, deveria bater um papozinho com ele. Você não conhece, né? Você não conhece ele. Nós já recebemos, amigo, aqui a graça de Deus, tá bom? Um grande abraço para você e vai lá pregar a sua doutrina, sabe aonde? Lá na Universal. Vai lá pregar para os líderes evangélicos do Brasil e do mundo. Vai lá pregar para a Igreja Católica, tá? Aqui a gente não recebe isso aqui, não. Aqui a gente crê naquele que nos ama. De fato, você disse que ele nos ama, né? Você não acabou de dizer que ele nos ama, que ele não fez sacerdotes, né? Real, né? Você não abriu sua carta de Apocalipse falando isso, que ele nos ama? Como que você está se contradizendo agora? Esse mesmo que nos ama vai jogar todas essas pragas em nós? Vai jogar todas essas maldições em nós? Você é um picareta, rapaz. Você não viu nada, você não teve visão, nada. Isso aí que você está falando, você pegou lá do Velho Testamento. Quem viu foi Daniel. Quem teve visões foi Ezequiel, foi Jeremias, foi os profetas, foi Isaías. Não foi você. Você não viu trono branco nenhum. Você não viu nada, você está copiando.
Os profetas, ou você acha que a gente não maneja a palavra de Deus? Ou você acha que a gente não conhece o Velho Testamento? A gente conhece de Adão até o seu falso Apocalipse. Você está tentando enganar quem? Né? Com essas mentiras aqui. Você pegou lá as pragas que Deus jogou no Egito, né? Você fez uma coxa de retalho, você fez uma salada e trouxe para esse Apocalipse e quer que a gente creia nisso? A gente sabe que você não viu nada. Essas visões que você está falando que teve, quem teve foram os profetas. Você é um mentiroso. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Nós estamos aqui lendo a sua carta por educação, mas isso aqui para nós vai para o lixo. Aliás, não vai nem para o lixo, nós vamos queimar, que corre o risco de alguém achar essa carta aí e achar que essas mentiras suas é verdade. Tá vendo, meu amigo? Como é que você desmonta um falso profeta? Olha, mas está na Bíblia, não interessa, pode estar na Bíblia, no Alcorão, seja lá onde for. Tudo aquilo que vai contra o Senhor Jesus Cristo, contra o amor de Deus por nós, contra o que o Senhor Jesus já fez por nós, é mentira. Venha de quem vier, venha do homem mais inteligente desse mundo, venha um anjo do céu falando, eu não recebo. E é isso que você tem que fazer, obedecer o que o apóstolo Paulo disse, que ainda que um anjo vindo do céu anuncie outro evangelho, que não seja esse que eu anunciei para vocês, que Jesus é amor, que Jesus já nos salvou, nos libertou, que nós estamos salvos para sempre, não receba. É maldito esse evangelho. Esse evangelho é um evangelho mentiroso, é um evangelho anátema, é um evangelho de maldição. Não receba esse evangelho. Tanto é maldito que milhares de pessoas estão aí doentes, com depressão, síndrome do pânico, pessoas que até já foram internadas em hospício porque os pregadores vivem apavorando, tocando o terror com esse livro de Apocalipse, na mente das pessoas, e a pessoa fica achando que essa porcaria é verdade e vivem aí aterrorizadas, com medo da morte, da vida, do inferno, do diabo, de demônio e com medo até do próprio Deus. Olha a situação que uma pessoa está. Pessoas que antes viviam suas vidas, eram felizes, tinham seus probleminhas ali, suas coisas, mas viviam felizes. Depois que entrou nesse sistema religioso, se tornaram pessoas fracas, doentes, medrosas, pessoas que vivem amarrando tudo. Não pode ver uma folha balançar que já está amarrando, que é o diabo. São pessoas que vivem com Deus e com o diabo na mente. Imagina uma pessoa viver 24 horas com Deus e com o diabo na sua mente, com dois pensamentos. Por isso Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, tá vendo? Não pode, você não pode, meu filho, servir a dois senhores. Faça como Elias, você viu o que Elias falou no Velho Testamento? Aqui a gente maneja a palavra do Senhor. O que Elias disse? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, siga Baal. Se Deus é Deus, então siga ele. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você crê em Deus ou crê no diabo. E ainda que existisse 1 milhão de diabos, o diabo já foi destruído, mas ainda que existisse 1 milhão de diabos, o que você tem a ver com isso? Como que o diabo vai tocar em você? Olha, irmão, os líderes evangélicos, o diabo está levando a igreja para o inferno, então o diabo está levando Cristo, está levando Jesus para o inferno, porque a igreja de Cristo está nele e ele na igreja. Então o diabo está carregando Jesus, levando Jesus para o inferno. Como o diabo poderia tocar em você? Como o diabo poderia entrar na luz, entrar e pegar você da mão de Deus, quando Jesus disse da mão do Pai, ninguém arrebata nada. O que é ninguém? Ninguém é ninguém, nem anjo, nem diabo, nem ET, nem saci pererê, nem ninguém. Nenhuma criatura viva, invisível ou visível, ou aqui ou no além, ou seja lá onde for, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está salvo para sempre. E isso não está acontecendo agora, nem vai acontecer. Isso já aconteceu há 2.000 anos atrás, na cruz do Calvário. E esse João é tão picareta que ele, para poder firmar a palavra dele, ele diz, ao vencedor dali isso. Aí vem o nosso apóstolo, Paulo, o nosso apóstolo, apóstolos aos gentios, ao estrangeiro, o homem a quem Deus deu autoridade para anunciar o evangelho para nós, e dá uma rebaldada nele, dizendo assim, ô companheiro, nós não somos vencedores, você está muito atrasado, nós somos mais que vencedores, tá vendo? Porque nós não fizemos nada para vencer. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, foi quem fez por nós.
Imagine Paulo chegando numa reunião, tá lá esse João do Apocalipse falando essas barbaridades para o próprio povo, para a própria igreja que ele anunciou a graça. Imaginem o funaréu que não ia ser, né? A lição de moral que o apóstolo Paulo não ia dar nele, né? Como disse na cara de Pedro. Pedro, que todo mundo tinha medo, Pedro, que era o chefão da igreja, quando começou a fazer heresia, se portar inconvenientemente, o apóstolo Paulo falou na cara, não falou por trás dele, não esperou ele sair, não. Olha, esse aí é o bispo, esse aí é o apóstolo, esse aí é o grandão que andou com Jesus. Eu cheguei por último, não vou falar para ele, não. Resistiu-lhe face a face, porque estava ali no meio dos gentios, comendo com os gentios, ele ali, Paulo, todo mundo. Quando chegou Tiago e João, que era meio judeuzão, né? O judeu não se mistura com muita gente, né? O Pedro começou a se afastar das pessoas, começou a fazer acepção de pessoas. Aí Paulo falou: companheiros, encosta aqui, qual o problema seu? Você estava numa boa aqui com todo mundo, só porque chegou Tiago e João você está se afastando das pessoas? Para de ser hipócrita, Pedro. Né? Nós não somos salvos por aparência, por carne, por nada disso. Rapaz, e aí deu aquele sabão nele que vocês veem aí. Né? Não tem essa não, tem essa não. Não importa se o cara é da Bíblia, se não é, se está escrito na Bíblia, as cartas dele, não importa. Está pregando mentira, você tem que combater. Você não pode aceitar. E nós vamos continuar aqui lendo as cartas dele e desmascarando esse picareta, esse falso profeta, aonde está aí esse livro apavorando os seres humanos, a humanidade há mais de 2000 anos, inclusive agora nos últimos tempos, muito usada por esses líderes religiosos para apavorar o povo, a fim de que? De manter as pessoas presas e explorá-las, tirar todo o dinheiro delas, usarem elas como gado para votarem seus políticos. Agora vai vir eleição aí, ó, vereador, deputado e tudo que não presta, né? Dominar as pessoas através do medo. Então, meu amigo, abre os seus olhos, sua vida, a minha vida, a sua, nossa vida é curta, é um sopro. Eu estou aqui, você está aí, daqui a pouco nós não estamos mais nesse mundo e nós não podemos perder a nossa vida nesse mundo ouvindo baboseiras, ouvindo mentiras, né? Ouvindo essas porcarias. Nós temos que procurar nos voltar para Deus, para a verdade, para o verdadeiro evangelho, né? Porque só um cego não vê o que esses líderes religiosos estão fazendo na terra há séculos, desde a época dos falsos profetas, lá dos reis, e os descendentes deles estão tudo aí. É o mesmo espírito, é a atuação do mesmo espírito, não é espírito de diabo, não, é espírito deles mesmo, né? Então todo mundo está vendo, uma criancinha de 10 anos, de 6 anos, consegue ver que esses homens estão enganando a humanidade. E você que está aí, que lê Bíblia, que diz que é evangélico, que é isso, que é aquilo, você não consegue ver que isso está errado diante de Deus? Que você está seguindo para o buraco? Então, meu amigo, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te ressuscitará por dentro, né? Tá bom? Abrirá os seus olhos, tá bom? Agora, se você quiser continuar até morrer aí dentro do sistema religioso, você está salvo. Deus não vai jogar você no inferno, não. Sua salvação está garantida. Jesus já te salvou na cruz. Ninguém pode desfazer isso. Você está salvo, você vai para o céu. Você está salvo eternamente. Porém, aqui nessa terra, você não vai desfrutar das bênçãos de Deus, da graça de Deus. Porque Deus nos salvou, nos libertou para a gente desfrutar da graça dele, da paz, da alegria, de tudo de bom aqui na terra. Não é quando morrer, não. E quando irmos para o céu, melhor ainda, eternamente. Então você vai perder. Aqui na terra você vai ser um escravo do nascido. Você vai ser um escravo de religião, de dogmas, de lavamentos, de cerimônias, de heresias. Você vai ser um escravo até a sua morte. Até você sair de dentro desse corpo físico. Você será escravizado. Você vai viver para sustentar o Macedo, para sustentar as empresas dele. A Record, irmão, por que você fala tanto do Macedo? Porque ele é o chefe, é a meretriz evangélica principal que todas as outras igrejas imitam. Então, esses líderes são os maus exemplos de todo. Todo sujeito que abre uma igrejinha ali na esquina, eles querem ficar igual a ele. Né? Milionários. Então, meu amigo, quando eu estou falando dele, entenda, eu não estou me referindo só a ele, eu estou me referindo a todos. Todos que estão contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então,
Você venha para o amor e para a graça de Deus. Você sabe que Jesus nunca ensinou o que esses homens ensinam aí, nem Jesus, nem os apóstolos, ninguém nunca ensinou isso para você. E se você está praticando essas coisas que eles ensinam, então, e você quer continuar praticando, amém, graças a Deus. A única coisa que vai acontecer com você é que aqui nessa terra você será um dominado, você será um escravo deles. Agora mesmo vai ter a fazenda aí, vai pagar 1,5 milhão. Esse dinheiro não vai sair do bolso do Macedo, não. Vai sair do seu bolso. Vai acordar 5 horas da manhã, trabalhar o mês inteiro, chegar em casa cansado e depois você junte todo o seu dinheiro, não compre roupa para os seus filhos, não faça compra para casa, não compre um eletrodoméstico, não faça poupança, não faça nada. Pegue todo o seu dinheiro, ponha no envelope e leve para o Macedo, tá bom? Dê lá o seu dízimo direitinho, entendeu? Porque o Macedo precisa manter o luxo dele, pagar as contas dele, os artistas dele, as empresas dele, tá bom? Continue assim até você ir embora desse mundo. Sua salvação está garantida. Isso Deus já fez por você, né? Porque Ele é bom. Ele não vai tirar isso de você, não. Tá salvo, tá salvo. Mas aqui nessa terra, você será um escravo. E nós estamos aqui anunciando a graça, não é para salvar você de inferno nem de diabo, não. Porque sua alma já está salva. Você já foi salvo de tudo isso. Nós estamos anunciando aqui para salvar você dos cães gulosos, dos lobos vorazes, tá bom? Então desperta, você que está dormindo, tá bom? E acorde para Jesus, como diz o povão aí, né? Acorda para Jesus. Nós vamos continuar aqui nas cartas do falso João do Apocalipse no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Isso é, se você quiser e tiver vontade, porque até para isso você já é livre, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.